Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos santistas. Sou Alexandre, no canal Santos Gol. Estou aqui para falar com vocês de novo do Santos. Hoje domingo, né? Estou falando depois de uma vitória do Santos sobre o Curitiba, 2-0, né? A partida ali dentro do aceitável. Obviamente o time não jogou muito. Embora seja difícil também jogar contra esse time do rebaixamento, parece ser fácil, mas não é. Os caras dão a vida ali mesmo para tentar se salvar. Curitiba particularmente ainda tinha uma chance. E nessa partida alguns pontos positivos, né? Quero falar pouco da partida porque já foi muito falado. Alguns pontos positivos foi o gol do Marcos Leonardo, que é bom fazer um gol, menino jovem. Inclusive tem um detalhe sobre esse gol, que eu vou falar daqui a pouco. E Gemota entrou, fez até uma boa partida dentro do nível que ele vinha jogando ultimamente, sabe, até que foi bem. No mais é isso, gente, no mais é isso, eram esses pontos que eu queria falar. Eu queria falar a respeito do gol do Marcos Leonardo, que na verdade o assunto principal que eu quero falar desse vídeo é sobre a questão de técnicos do Santos. Só quero destacar uma coisa para vocês, acompanhem aí, vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão de técnico, com essa questão de especulações, de coisas que são divulgadas, informadas, com interesses alheios. Pelo seguinte, observem a entrevista do Cuca após a partida, que ele chega a questionar qual é a necessidade do Marcos Leonardo, para que aquele ímpeto de cabecear aquela bola, porque talvez ela até entraria direto. Vocês sabem por que ele está falando isso, né? Porque quem cabeceou a bola a primeira vez foi o queridinho dele, o Laércio. Então, para vocês verem, gente, né, já chegou até a ser ventilado aí que ele tinha indicado A e B para o Santos como técnico, para vocês verem como funcionam as coisas. Aonde já se viu um negócio desse? Aonde que um atacante vai ficar parado vendo a bola passar na frente dele e não vai cabecear? E ela poderia ir para fora, quer dizer, é brincadeira, né, cara? Mas isso aí é um caso à parte. O que eu quero falar com vocês, meus amigos, é o seguinte: muita especulação, muitas coisas são faladas, muitos interesses por trás aí de muita gente. E assim, a minha opinião, todos já sabem, eu quero que o Santos tenha o mais rápido possível a direção do profissionalismo, a direção da organização. Eu não vejo como esse momento agora, principalmente agora por ser também um ano atípico, né? Por decorrência, você vê, o Campeonato Brasileiro não acabou ainda, tá certo? Então eu não vejo condições e não vejo tanta essa necessidade, essa obrigação do Santos ter que ficar louco aí procurando coisas para buscar um título. Vai fazer 5 anos que o Santos não ganha um título, tudo bem que foi um Campeonato Paulista, mas foi campeão. Vem disputando aí, disputou a Libertadores, então assim, a gente não está no desespero. São Paulo, por exemplo, não ganha um título já faz 12 anos, tá certo? Mas o que eu quero é que o Santos se organize. Porque, gente, uma hora a conta chega, tá certo? Uma hora a conta chega. E quando chegar, minha gente, tá o Cruzeiro aí para mostrar para vocês aí, tá certo? Então vamos lá. Muitas especulações, né? A gente participa aí de algumas coisas no YouTube, algum live de alguns outros canais e coisas, e a gente vê bastante coisa, bastante comentário. Eu participo mesmo para ver, eu olho, observo, vejo o que as pessoas comentam, o que as outras sugerem, o que alguns enfatizam, o que outros querem, vamos dizer assim, fazer campanha, né? Vamos falar assim, mas é complicado. A gente vê as pessoas falarem e muitas vezes tem pessoas que ridicularizam a um profissional sem prestar muito bem atenção. Então nesse meio tempo tá rolando aí que foi cogitado o nome do Lisca, vulgo Lisca doido, que inclusive ele já pediu para que não relacione mais o nome dele com isso, porque não tem nada a ver, tá? E foi relacionado o nome dele aí, surgiu. E muita gente tripudiou, falou, tal, principalmente na live que eu participei, sabe, criticou demais, ridicularizou o cara e tudo mais. Minha gente, eu quero falar para vocês o seguinte: primeiro, o Santos não tem dinheiro, tá? O Santos não tem dinheiro.
Então eu quero trazer alguns pontos para vocês, eu não vou nem defender. Só vou trazer algumas realidades. Se eu estiver mentindo, você que estiver vendo esse vídeo, coloque no comentário e a gente vai conversar. Numa boa, beleza? Então vamos lá. Fala assim muito, não, para trazer o Lisca, tal, isso, aquilo, outro, que é o Marcelo Fernandes, isso, aquilo, outro. Gente, vamos lá. O currículo do Lisca, né? O currículo do Lisca é maior do que o do Marcelo Fernandes. O que o Santos tem a oferecer? Só lembrando o seguinte, tá? Marcelo Fernandes, o pessoal tem memória curta. Ele fez um jogo bom aí contra a LDU aí. Sim, fez. Mas ele foi muito mal no Campeonato Brasileiro de 2015. Muito mal. Ele não conseguiu ficar na Portuguesa, acho que Santista, se eu não me engano, por causa de um convênio que existe entre dois clubes. Ele não foi bem. E detalhe, vocês esqueceram que ele era um cara que colocava o Vitor Ferraz na esquerda e o Zeca na direita. Ele conseguia inverter os laterais, eu não sei o que tinha na cabeça dele. Só para vocês terem uma noção, tá? De Marcelo Fernandes, que todo mundo tá falando aí. Tá certo? Só para vocês terem uma noção. Até eu já cheguei a falar, mas não por questão dele, para que o time não entre na ilusão de gastar dinheiro, tá? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, o que o Santos tem a oferecer hoje para um treinador? A base, ponto, acabou. Muita gente que está falando aí não deve ter procurado saber. Mas o Lisca, só para vocês terem uma noção, o Lisca iniciou sua carreira trabalhando com categorias de base. O Lisca tem só de categoria de base 20 anos trabalhado com categoria de base. 20 anos, pessoal. Quero dizer para vocês, tá? Desses 20 anos, ele tem 4 anos seguidos, ininterruptos, pelo São Paulo Futebol Clube, tá? E tem 4 anos pelo Internacional de Porto Alegre. São 4 anos, trabalho de 4 anos. Detalhe, também trabalhou na base do Grêmio. E vocês sabem que quando o cara passa muito tempo num desses times, é difícil ele ir para o outro. Se ele foi, é porque o trabalho foi bem feito. Assim, no caso, por exemplo, de Narciso. Narciso fez um trabalho muito bom na base do Santos e acabou indo trabalhar no Corinthians. Com toda a identificação que ele tem com o Santos, ele foi trabalhar no Corinthians. Tá certo? Então o Lisca ele já trabalhou no São Paulo, na categoria de base, durante 4 anos. No Inter, durante 4 anos. E alguns outros aí alternados, somando tudo, deu 20 anos. Então veja bem, se o cara tem essa experiência com base que o Santos tem a oferecer à base, não vejo tanto como um absurdo. Tá certo? Eu fui procurar saber da carreira dele. O currículo dele é muito maior que o do Marcelo Fernandes. Certo? Então vamos lá. O Santos estava atrás de Thiago Nunes. Mais jovem, currículo fraco e um cara prepotente. A gente vê na cara dele, a gente ouve falar, já ouviu algumas coisas, algumas situações complicadas no Corinthians, cara prepotente. Quando você não tem algo que oferecer, quando você não tem grana, quando você não tem organização, quando você não tem um comando forte, fica difícil. Porque aí você fica refém. Agora que nem o Santos está refém desse Cuca aí, ó. O Cuca acha que ele é maior do que o Santos. Toda entrevista ele fala que ele está ajudando, que ele vai ajudar, que ele deu conselho. Ninguém quer conselho, irmão. A gente quer que você entre em campo, coloque o time em campo com variações táticas, que você observe o comportamento do adversário e alterne o time da maneira de jogar. Que você, que nem na partida de ontem, que eu não disse que nem ia falar, desce pelo menos um pouco de minutos lá a mais para o Ângelo. Marinho fez um golaço, fez. Mas em determinado momento do jogo, principalmente do segundo tempo, o Marinho sumiu. Santos jogando dentro de casa e ganhando o jogo. Será que não era possível ter colocado o menino para jogar? Ninguém questionou isso. Mas ele não colocou e o Marinho sumiu. O gol dele foi maravilhoso. Foi. Certo? Foi um golaço. Foi. Só que no segundo tempo ele sumiu, gente. Certo? Aí ele vai colocar o menino para jogar aos 46 do segundo tempo. Isso é absurdo. Tá? Voltando. Então o Lisca ele tem esses trabalhos na categoria de base. Eu acho que isso é importante porque a base é que o Santos tem a oferecer. Tá certo? E se vocês não estão lembrados, ele conseguiu acesso aí com o América Mineiro e houve um problema muito grande aí em algumas partidas aí, questão de VAR, aquelas coisas que a gente já está acostumado. Talvez por isso ele não levou o título.
E lembrando a vocês, só lembrando a vocês, que ele só não tá na final aí, tá? Porque o milionário time do Palmeiras foi o único que conseguiu parar eles. Porque ele eliminou Corinthians e Internacional. Tá certo? O time dele eliminou o Corinthians e a Internacional. E o jogo de volta, inclusive, contra o Corinthians, eu assisti esse jogo. E eles chutaram assim o dobro do Corinthians. Tá? O dobro do Corinthians. Coisa que em 2020, por exemplo, eles ganharam do Corinthians aqui, na casa do Corinthians. Coisa que, por exemplo, o Santos não fez em 2020. O Santos veio ganhar um clássico agora do São Paulo de 1-0 já em 2021. No ano de 2020 o Santos não ganhou de time grande e não ganhou do Corinthians. Coisa que o América fez. E o América foi além do que o Santos na Copa do Brasil com um time muito menor. E o técnico quem era é o Lisca. Então, pessoal, eu acho que antes de tripudiar, a gente precisa avaliar as coisas. O que nós temos, o que nós podemos oferecer e ver o currículo do cara. Aí muita gente chegaram a tocar até no nome de Emerson Leão. Vocês sabem qual é o título? Eu adoro o Emerson Leão. Lógico que sou grato a ele. Só que ele também tem que ser grato ao Santos. O título de maior expressão na carreira do Emerson Leão é exatamente o título brasileiro de 2002, que ele conquistou onde? No Santos. Então ele foi uma aposta também. Ele também foi uma aposta. Aí se fala em Dorival Júnior. Dorival Júnior, cara, já passou pelo Santos, já fez seus trabalhos, já deu a sua contribuição. Só que o Dorival Júnior, vocês têm que entender o seguinte, Dorival Júnior também ganhou. O Dorival ganhou 3 títulos pelo Santos. 3 títulos pelo Santos. 2 paulistas e uma Copa do Brasil. Um desses paulistas, ele suou sangue para ganhar do Santo André, certo? Que era o time do Sérgio Soares. E ele tinha Ganso em grande fase, Neymar e companhia, Dracena, essa rapaziada toda. Vocês têm que lembrar disso, pessoal. Vocês precisam lembrar disso. Tá certo? Então, e o maior título do Dorival também o que é? Copa do Brasil aonde? No Santos Futebol Clube. Então, minha gente, o Lisca pode ser uma aposta? Pode. Vamos respeitar o cara. Olha o currículo do cara. Entendeu? Veja os trabalhos do cara. Eu prefiro muito mais um cara que vai chegar e olhar pro Santos como a gente olha. Falar, porra, cara, eu tô no Santos, cara. Eu tô no Santos. Eu vou dar meu tudo aqui. Do que um cara como aquele Thiago Nunes, por exemplo, que ele ia chegar se achando maior do que o Santos, assim como o Cuca se acha hoje maior que o Santos. Você tá entendendo? Muito mais vale, talvez, um cara que queira, um cara que esteja imbuído, um cara desse, ele vai fazer um contrato aí, ele vai suar sangue, cara, no bom sentido, para poder fazer o melhor. Porque talvez seja um sonho dele, porque talvez ele tenha um entendimento de que o Santos é maior, que ele está numa grande instituição, é disso que a gente precisa. A gente não precisa mais de técnicos e jogadores que se acham maior do que a gente. E por que se acham? Porque a gente não tem organização. Tá certo? E a gente precisa se organizar. Dorival Júnior foi aposta, Emerson Leão foi aposta, por que o Lisca não pode ser uma aposta? Sendo que o currículo dele é muito melhor que o do Marcelo Fernandes, por exemplo. E outra, gente, o Lisca viria por 100, 150 conto. Não deu certo? Tá aí o Marcelo Fernandes que todos querem, tá lá. Tá lá. Não deu certo? Vamos supor que você faz um contrato de 1 ano, são 12 meses. Vamos arredondar com 100 pau, 100 pilas. É 1.200.000. 1.200.000 seria 2 meses de salário desse Thiago Nunes, gente. Certo? Então veja bem, por mais que ele não dê certo, e aí vem um outro detalhe, que o pessoal comenta que ele não aguentaria, ele não suportaria, veja bem. Aí é onde entra o trabalho da diretoria, tá certo? A diretoria tem que botar o pé firme e falar, esse é o nosso cara, e ele vai ficar e acabou. Tá certo? Não é o técnico que tem que aguentar isso aí, o técnico cai porque a diretoria manda embora. A diretoria não tem peito e não segura o cara, não banca o cara. Por isso que o técnico cai. A diretoria tem que organizar o time para que o jogador entenda que ele faz parte do processo, mas que dentro da hierarquia ele é menor que o técnico, ele é menor que o diretor e ele é menor que o clube. É isso que tem que acontecer.
Não é o técnico que tem que ficar segurando nada. Agora a gente tem que estar ouvindo falar aí que o Cuca é um gestor, que ele é um sangue, que ele é... Porra, pelo amor de Deus, cara. Chega disso daí. Então vamos olhar, antes de criticar os caras, vamos olhar. Se o Lisca for uma aposta, eu não vejo nenhuma novidade nisso. Você que é torcedor santista, você deve saber que sempre foi aposta. Desde quando o Pelé parou, o Santos aposta. Certo? Eu falei numa live ontem que os primeiros meninos da Vila em 78 surgiram porque em 78 faziam 4 anos que o Pelé tinha parado de jogar. O maior jogador de todos os tempos. E não era só o Pelé, nosso time era maravilhoso. E o Santos, 4 anos após, não tinha dinheiro para montar um time. E aí foi obrigado a pegar um aqui, outro ali e fazer os primeiros meninos da Vila. Então, o Santos está acostumado a apostar. A fazer testes, a fazer apostas, desde quando o Pelé parou. Desde essa época, desde que aquele time maravilhoso acabou. Entendeu? Não vejo nenhuma novidade nisso. O que eu vejo é alguns torcedores falando, não, esse eu não quero, aquele eu não quero. Gente, vocês querem quem? Vocês acham que um técnico estrangeiro traz um argentino aí, porra? Primeira coisa que ele vai começar a fazer é trazer um monte de jogador pereba argentino aí, que é da confiança dele, para depois ele ir embora e lascar, largar essas porcarias tudo aí. Tá certo? Não tem condições, não tem grana, pô. Chegou a hora, essa conta uma hora vai chegar. Depois do título de 78, lá dos primeiros meninos da Vila, o Santos foi ganhar outro título em 84, são 6 anos depois. E nada mudou. Nada mudou. Vejam bem. Certo? E depois disso foram 18 anos. Certo? Pra gente ganhar um outro título de expressão. E a gente só ganhou esse título por um gol do Gama que classificou o Santos, que entrou em 8º. Até quando a gente vai viver desse jeito como torcedor santista? Vivendo do acaso, vivendo sabe? Só da fantasia de, vai acontecer. Até quando, cara? Você entendeu? Vocês não param para pensar que é o seguinte, se o Santos tiver uma estrutura forte, e o Santos colocar, por exemplo, uma meta, o jogador só sai daqui por 60 milhões, nem que quando chegar ao fim do contrato dele ele queira ir embora, mas ele só vai sair por 60 milhões. Quantos jogadores o Santos teve que entregar de graça aí, por desorganização? Não que eu morra de amores por ele, mas, por exemplo, o primeiro exemplo aí, o Yuri Alberto, foi pro Internacional. O Yuri Alberto hoje tem 14, 15 gols aí, muito mais que o Caio Jorge, que foi o que ficou. Nem acho um mau jogador, certo? Mas as provas estão aí. Se juntasse os gols do Caio Jorge com o Yuri Alberto, o Caio Jorge é um jogador que pode muito bem jogar recuado. E eu vou dizer assim, não gosto muito do Yuri Alberto, mas como centroavante, ele é mais centroavante do que o Caio Jorge. E aí? Vocês estão entendendo? Então quando vocês forem falar, pensa bem. O currículo, por exemplo, do Lisca é melhor demais que o do Marcelo Fernandes. As provas saíram ano passado, o time dele está classificado. E tem um detalhe, hein, que eu vou falar para vocês. Não fiquem cuspindo para cima, porque pode cair na cara. Porque se isso for verdade, ainda pode ser o seguinte, tá? Me perdoe aí todos os santistas, que eu não estou diminuindo o Santos não, cara. Eu sou santista, cara. Você entendeu? Mas pode ser que o Lisca não aceite o convite do Santos. E aí eu quero ver a cara de vocês todos aí, que estão metendo a lenha no cara, sem avaliar as coisas, se ele disser não para o Santos. Porque pelo que eu andei estudando, o América é uma equipe, lógico, de expressão muito menor do que o Santos, porém é uma equipe que está tendo um trabalho mais organizado, está muito mais organizado que o Santos e tem planos futuros de se tornar um clube empresa. Ele tem metas lá. Eles têm metas lá e as metas foram alcançadas e superadas. E já tem planos para outra premiação agora, para esse ano que está entrando agora. Já foi melhorado o salário do cara. Então enquanto o Santos está com o Pires na mão pedindo pelo amor de Deus para um cara assumir, que nem aconteceu com o Cuca aí, tem que pagar pouco e o cara se achar sempre melhor que nós, lá não, os caras promoveram o salário do técnico. E já colocaram outras metas para ele. Então não pasme se ele não aceitar o convite do Santos. Aí eu quero ver. Então ok, pessoal, são só alguns fatos que eu queria passar para vocês.
Não sou o dono da verdade, muito longe disso daí, mas eu acho que antes de falar a gente tem que procurar estudar um pouco. E a realidade no momento é essa, certo? Se a questão é aposta, não é novidade nenhuma. O Santos vem apostando aí há muitos anos. Ok, pessoal? Comente aí, deixe seu like, diga aí o que você achou sobre isso aí, o que eu estou dizendo. Compartilhe com os nossos amigos santistas aí e dê uma força pra gente. Bom domingo pra todos.